Cursistas PESCO. Eu sou a Cristina Criscolo, pesquisadora da Embrapa Monitoramento por Satélite, e hoje vamos falar um pouco sobre formas e ideias para o trabalho com geotecnologias na comunidade escolar. Este tema vem sendo desenvolvido pelo nosso grupo desde 2009, numa parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas. Então vamos lá. Ao longo do tempo, estive reunida com o grupo que hoje é tutor do PESCO na elaboração do Atlas Escolar da Região Metropolitana de Campinas. Nesse ano, em 2017, estou imersa na elaboração do segundo volume, que em breve será publicado pela Embrapa. Como vocês sabem, o Atlas é dividido em 2 volumes. Enquanto o primeiro volume tratou dos aspectos gerais da RMC, o segundo volume tratará dos 6 principais produtos agropecuários regionais. Todo esse material contou com a participação de professores da Rede Municipal de Campinas, e nele incluímos a nossa leitura da paisagem da RMC, entre tantas possíveis e existentes. Vocês também podem construir a sua leitura e as ferramentas de geotecnologias podem auxiliar. Vamos analisar como. Primeiramente, vamos abordar a definição de geotecnologias. Geotecnologias é o conjunto de técnicas de métodos científicos aplicados à análise, à exploração, ao estudo e à conservação dos recursos naturais, considerando diferentes escalas e a informação espacial. Esse conjunto de técnicas é composto pelos equipamentos ou os hardwares e pelos softwares, capazes de armazenar, manipular informações e processar as imagens digitais. Então, a partir de um conjunto de técnicas e métodos, conseguimos elaborar mapas ou mesmo bases de dados que ilustram um pouquinho das relações que existem na superfície da Terra. Essas informações mapeadas podem conservar a sua real localização na superfície terrestre, ou seja, suas coordenadas de latitude e longitude. Para isso, usamos uma série de técnicas e equipamentos e todo esse conjunto é denominado geotecnologias. Eu vi que vocês utilizaram, ao longo do ano, a metodologia MAP, a qual aprecio bastante, pois a enxergo como uma forma de empoderamento da população e uma forma concreta para pensar sobre os problemas que afligem uma comunidade em amplas esferas, e também sistematizá-los de forma a contemplar as pessoas, de forma a fazer as pessoas enxergarem os problemas e de forma a buscar novas maneiras de solucioná-los. A partir da metodologia MAP, vocês viram uma forma concreta de realizar mapas colaborativos, utilizando sim conceitos de geotecnologia. Imagino que vocês devem estar pensando que usar geotecnologia seja realizar uma imersão em tecnologias que talvez não seja o momento ou interesse de vocês utilizarem nesse momento. Vocês poderiam se perguntar, será que eu já utilizei geotecnologia alguma vez? Então elaborei esse slide para que vocês pudessem observar claramente algumas oportunidades de uso da ferramenta e tentar fazer um paralelo sobre o que fazem. Nele estão diversas palavras que sintetizam um pouco do que queremos dizer quando falamos de geotecnologias. Então, ao falarmos de geotecnologias, também falamos de mapas digitais, cartografia, imagens de satélites, entre outros. Ao menos utilizar o Google Maps ou o navegador GPS, em algum momento, todos nós fizemos. O PESCO definitivamente não será o ambiente onde vamos desenvolver técnicas avançadas de mapeamento e uso de geotecnologias. Porém, o conhecimento sobre algumas ferramentas pode ser bastante útil para agregar valor ao seu projeto. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje e colocar tanto a mim quanto aos tutores e facilitadores para que isso possa acontecer ou acontecer mais em seu projeto. Vejam essa palavrinha que está ao lado da transparência, imagem de satélite. Eis um exemplo de imagem de satélite. As geotecnologias são resultantes do conhecimento que evoluiu ao longo do tempo em diversas áreas, e isso dá a ela o poder de transitar pelas ciências. Os professores, se quiserem utilizar as geotecnologias, poderão chamar esse componente transdisciplinar
para sua aula e explorar com os alunos um formato de aula bem conectado à realidade, aproveitando também o conhecimento que os alunos trarão sobre esse próprio conhecimento e a sua prática. Em geral, os alunos sabem bem operar os equipamentos, mas o conceito ainda não é apropriado por eles. Provém da ciência, e isso é domínio do professor. Nisso ele pode ajudar. As imagens de satélites são exemplos de como podemos trabalhar com o aprendizado baseado em problemas, pois aborda o mundo real. Nesse exemplo, vemos uma imagem de satélite de Campinas. Olhando para uma simples imagem de satélite, imaginem que a imagem fosse do entorno da escola. O professor poderia construir conhecimento com seus alunos e entender aspectos do lugar, como ele é concebido pelos alunos a partir da sua interação com o meio, de seus valores e de seus olhares. Baseado nesse exemplo, vejam o potencial das imagens. O professor de geografia poderia enfatizar leitura da paisagem. O professor de história poderia utilizar duas imagens de datas diferentes e explorar com eles as mudanças na paisagem e o que ocasionaram tais mudanças. O professor de física poderia desenvolver conceitos de ótica e de como as bandas do espectro eletromagnético operam. O professor de matemática poderia abrir uma imagem e apresentá-la ao aluno como uma matriz de linhas e colunas, ou realizar operações. O professor de biologia poderia explicar as diferenças de vegetação de acordo com a intensidade de clorofila, enquanto o professor de química poderia abordar o ciclo de carbono, falando e comparando diferenças na vegetação. O professor de português poderia trabalhar com produções de textos, o de inglês poderia recuperar descritivos originais do produto, porque as imagens em geral são captadas e distribuídas por empresas estrangeiras. O professor de artes, por sua vez, poderia abordar a imagem e o mapa como uma expressão visual, uma forma de comunicar sem falar. Veja um exemplo. Recentemente tivemos a ocorrência do furacão Irma. Eu digitei no Google Imagens, várias imagens de satélites foram retornadas em minha pesquisa. Poderiam ter sido textos, livros, porém a imagem tem a sua importância, pois comunica algo por si só. Quanta coisa o professor poderia explorar com essa imagem? Geografia, história, física, artes. Vamos fazer esse exercício? Não somente em escala global, mas em escala local. Temos produtos disponíveis gratuitamente na internet, também software, SIGs, manuais, apostilas, tutoriais, cursos online gratuitos que podem ser utilizados para a preparação de aulas e produção de material didático personalizado. Com o que existe disponível na internet, poderíamos optar e atuar com o ensino do mapa, como fazer sozinho ou de forma colaborativa, e também no ensino pelo mapa, ou seja, quais conhecimentos sobre o lugar poderíamos construir coletivamente a partir das informações nele contidas. Agora fechem os olhos e imaginem transpor esse potencial todo para o seu projeto que está em desenvolvimento no PESCO. Como o PESCO tem em seu componente a pesquisa baseada em problemas, sendo esses problemas vinculados ao território, ao lugar, concluímos que as geotecnologias poderiam ser utilizadas amplamente no decorrer dos projetos. Ao longo do tempo, desenvolvemos alguns produtos, apostilas, vídeos, oferecemos cursos aos professores, mas se eu pudesse selecionar agora os principais produtos ou aqueles que poderiam dar resultados mais imediatos aos projetos, seriam sobre esses três temas: semiologia gráfica, ou seja, técnicas de construção de mapas para ver e não mapas para ler, como elaborar base de dados simplificadas a partir do Google e como elaborar mapas a partir de dados censitários. Enfim, os tutores estão à disposição para auxiliá-los e eu também. Inclui essa transparência que nos mostra três locais bem diferentes: uma cidade no deserto, uma plantação no Chile e uma área na Amazônia. Qual a vantagem de se usar uma imagem para complementar um assunto tratado na sala de aula? Qual a chance do aluno visitar fisicamente um desses lugares? Embora simples, eu acho essa uma grande vantagem desse tipo de produto. Com o Google, a gente consegue praticar isso em sala de aula. Como realizar essa rápida e eficiente comunicação?
Sabemos que grande parte dos nossos problemas atuais são advindos de formas equivocadas de comunicar. Isso é uma arte. As geotecnologias podem ajudar a passar uma mensagem mais facilmente. Vamos observar as figuras. Quais desses dois mapas seriam um mapa para ver? A resposta é simples, seria aquele que dispensa a legenda. Por isso também podemos construir o nosso próprio mapa, com a informação que a gente quiser, de forma colaborativa e anexá-lo ao nosso material de aula ou outros materiais que os alunos poderão construir. Esse é um exemplo de mapa colaborativo que descreve os pontos de comercialização de produtos orgânicos em Campinas e região. Ele foi feito de forma colaborativa usando o aplicativo MyMaps. Na década de 80, era comum interpretarmos produtos como esse visto na apresentação. As crianças de hoje talvez tenham mais dificuldades para consultá-los, porém hoje, com o Google, essa apropriação do espaço poderia levar as crianças para locais onde elas não teriam acesso no passado. Para finalizar, a apropriação do espaço pela criança poderia levá-la a locais antes não imagináveis. Aqui um exemplo de consulta ao mercado de São Lourenço, na Itália. Ao consultarmos no Google, podemos praticamente entrar no mercado e explorar com os alunos várias oportunidades de aprendizado. Com isso, espero ter contribuído com ideias e formas bem simples de uso de geotecnologias em ambiente escolar.